a gente fez o rebrand da marca. Legal. E, cara, em 20 anos você deve ter passado por bastante coisa, né? A gente tá em 2026, você começou em 2006, 2005, 2005. 2006. Cara, você passou por crise, você passou por mudança de tecnologia pra caramba. Falando dessas mudanças, qual que você acha que te impactou mais? Olha, eu acho que não só para mim, mas como o mundo como um todo, foi a pandemia, né? Uhum. De certa forma, do lado pessoal foi muito ruim, porque perdi amigos e etc. Mas do lado empresarial foi muito bom, porque todo mundo que não tinha a visão de informática como centro, digamos assim, da empresa, de tecnologia da empresa, teve que começar a pensar. Então, só para você ter uma noção, eu comecei o ano de 2020 com 4 funcionários, eu terminei o ano de 2020 com 11 funcionários. Então, a gente cresceu demais nesse período de pandemia, né? A gente teve que migrar, eu lembro que quando fechou tudo lá em março, eu tive que migrar, eu e minha equipe, a gente migrou mais de 780 pessoas para home office. Só que as empresas não estavam minimamente preparadas para isso. Então a gente teve que preparar infraestrutura virtual, servidor em nuvem, tudo, para mandar essas pessoas para home office, né? Claramente só os administrativos. A planta Fabril não conseguiu migrar, mas a gente participou do processo de reestruturação de muitas empresas, de mais de 50 empresas na época. Então eu acho que de todos esses 21 anos da TechHelp hoje, o maior impacto que eu tive foi a pandemia. Tanto para o lado positivo de crescimento, quanto para o lado de evolução como empresa também. Porque aí a gente passou a mostrar para o nosso cliente que cibersegurança, que TI propriamente dita, que infraestrutura você tem que ter, porque você não sabe o que pode acontecer no dia seguinte. Acaba sendo um alerta inevitável. Fala, cara, qualquer coisa pode acontecer. E se você não tiver a estrutura, você não vai conseguir trabalhar. Cara, você falou que você migrou, começou a contar a história que você migrou ali 780 pessoas do presencial para o home office. Isso. Cara, como que foi esse processo? Porque assim, legal, o que eu imagino aqui na minha ignorância? Você tem ali, a empresa tem os computadores, tem rede, tem isso, tem aquilo, beleza, não tem nada na nuvem. Mas, cara, você também tem que adaptar o computador da pessoa lá na casa dela. Como é que você faz isso? Para ela ter uma internet segura na casa dela, para ela não usar o Wi-Fi da Speed lá na época. Na época era bem Speed mesmo. Cara, é assim, a gente não tem como... Não é viável a gente criar toda uma barreira, uma proteção na internet da pessoa, porque quando a gente cria barreiras, você limita. Uhum. E aí, como a internet é dela como pessoa física, e aí quem usa é ela, o esposo, ou a mulher, ou os filhos, e etc., você não pode colocar bloqueios. Então a gente se prepara bloqueando o lado que ela vai acessar. Entendi. Então aqui eu tô livre, mas aqui eu tenho regras rígidas, né, do lado do servidor. Então imagina... Sem brincadeira, eu e mais 4 pessoas, a gente almoçava na frente do computador, a gente praticamente dormia 4 horas por dia, porque era em turnos e migrando. Então, assim, o cliente tinha lá o servidor dele físico na empresa dele. Beleza. A gente tinha que levar tudo isso para a nuvem, ou colocar equipamentos tipo Firewall e criar VPNs dentro da empresa dele, para que as pessoas pudessem acessar de fora. Então, era um técnico de campo indo nos clientes preparar o servidor para acesso remoto. E aí entra aquela coisa, porque na época era muito caro você ter um servidor em nuvem. Um servidor propriamente dito em nuvem. A própria pandemia acabou mudando isso. Mudando isso. Então, caiu bastante hoje. Para você ter uma noção, na época nós estávamos falando de servidor em nuvem básico a R$3.500, R$4.000 mês de mensalidade. Hoje, R$750, R$800. O mesmo servidor, né? E aí o brasileiro, como bom brasileiro, ele sempre dá um jeitinho. Aí o que ele começou a ver? Eu tenho o OneDrive, eu tenho o Google Drive, vou jogar tudo no OneDrive e Google Drive, dou acesso para os meus funcionários e eu tenho um servidor em nuvem. Em primeiro momento, funcionou. Resolve um incêndio, Resolve um incêndio. Porém, essas plataformas, elas não são servidores em nuvem. Essas plataformas são plataformas de colaboração online, ou seja, elas surgiram para suprir uma demanda de e-mail que não cabia mais anexo. Então, os e-mails ali têm uns limites, alguns e-mails 50 mega por anexo, alguns mais padrões 25.
Eu tenho que mandar, por exemplo, você tem que me mandar uma arte final do rebrand da minha marca. Cara, fica muito, muito maior do que 25 megas. Você não conseguia mandar para mim por e-mail. O que as pessoas faziam? Compactavam, chegava lá do outro lado, passava pelo e-mail, mas chegava do outro lado, você compactou tanto que a descompactação destruía a qualidade da imagem. A Microsoft e a Google foram lá e desenvolveram essas plataformas. Então você coloca o arquivo nessa plataforma, manda o link para o seu cliente, ele vai lá, baixa no computador dele e tá ótimo. Armazenamento e compartilhamento de arquivos, basicamente. Só que essas plataformas, elas têm, além de ter uma preocupação bem simples com a segurança, porque é sua responsabilidade. É você que cria o usuário, você que dá o acesso, você que compartilha, então você é responsável pela segurança. Ela é responsável por fornecer o serviço e o serviço estar funcionando 24/7. Quem configura, quem faz toda a parte de funcionabilidade é você. E aí a gente percebeu que é o seguinte, tem 2 tipos de permissões. Permissão somente escrita, somente leitura, ou permissão total. O que a gente faz no computador padrão, que você pode editar ou pode visualizar, mas não pode apagar, você não consegue muito fazer isso nas plataformas. Pelo menos não conseguia naquela época. Sim. Né? E aí a gente percebeu que todo mundo, quem fez por conta própria, todo mundo tinha acesso a todo mundo. Então era algo assim, o financeiro, o pessoal do comercial acessava, o pessoal do administrativo acessava, e aí ficou aquela coisa. Então aí eles começaram a se preocupar com infraestrutura. Então, num primeiro momento, muitas empresas foram usar essas plataformas de colaboração online e muitas tinham capital para investir. Então, a gente foi lá, comprou na AWS mesmo um servidor urgente, pagou a primeira mensalidade, faz funcionar, sobe tudo do servidor físico para a nuvem e bota todo mundo trabalhar. Então, isso levou aí 1 semana, 2 semanas para deixar tudo redondo. Mas a migração para eles poderem voltar, pelo menos, a continuar um trabalho, seja administrativo, financeiro, comercial, em 3 dias estava 780 pessoas migradas. Isso de várias empresas diferentes ou você está falando de uma empresa só? Não, 50 empresas diferentes. Caraca. Foram. E aí era assim, eu lembro que na época eu falei, se eu não ficar louco agora, eu não fico nunca mais. Porque eu tava fazendo a sua empresa, ao mesmo tempo tinha um outro cliente desesperado porque ele precisava fazer. Eu falo, calma, você tá na fila. A gente vai fazer, mas leva tempo, né? Eu tenho que montar a infraestrutura e testar primeiro. Não é simplesmente jogar o arquivo lá e falar, tá funcionando. Não, porque do mesmo jeito que tá funcionando para você, tá funcionando para o hacker, tá funcionando para outras pessoas em outros lugares do planeta. Então a gente tem que se preocupar muito com a parte de segurança e controle de acesso.